Olá, meus amigos. Prazer estar com vocês novamente. Mais uma vez, colocando aí para vocês o projeto Educa Belém, Secretaria Municipal de Educação. Estaremos trabalhando hoje as transformações químicas, os aspectos quantitativos das transformações químicas. Esse tópico refere-se ao ciclo 4, oitavo e nono ano, aos alunos do ensino fundamental e EJA. Então vamos lá. Transformações químicas. Falamos de transformações, a gente começa aqui, aspecto quantitativo das transformações químicas. Vamos falar de transformações de uma maneira geral, não só as químicas, como as físicas também. E aí a gente começa trabalhando com vocês a identificação de uma transformação química. O que seria uma transformação química? O que seria uma transformação física? A física é aquela transformação que não altera a natureza da matéria, ou seja, a substância continua a mesma. O que você modifica? Apenas o estado físico. Você olha no nosso slide aí, você tem uma água sendo aquecida, uma vasilha com água sendo aquecida, e você vê que essa água, logo em seguida, ela passará para o estado gasoso. Ela irá fazer uma ebulição. Já embaixo, você tem uma transformação química, que a gente considera uma reação química. Altera a natureza da matéria, a matéria será alterada, alterará a sua combinação, a sua composição. Aí a gente colocou um fósforo queimando, produzindo gás, produzindo luz. Essa já é uma ideia, uma característica de uma transformação química. E aí a gente precisa lembrar o que vem ser o estado físico. É o grau de agregação que se encontra as partículas da matéria, e ele pode ser o estado sólido, líquido ou gasoso. Estado de agregação é saber se as moléculas estão próximas ou estão afastadas. Esse fator que determina essa proximidade, o afastamento das moléculas, a gente chama de força de coesão e força de repulsão. Aqui a gente colocou um exemplo para você. Força de coesão, as moléculas estão próximas, bem unidas. Força de repulsão, as moléculas começam a se afastar. Pode estar mais ou menos próximas ou totalmente afastadas. Então, esse estado de agregação da molécula está relacionado a dois fatores: força de coesão e força de repulsão. É isso que determina o estado físico das moléculas. E assim, quando uma substância muda de estado físico, ela altera suas características microscópicas, ou seja, o arranjo das partículas é alterado, e também as macroscópicas, como o volume e a forma. Nós veremos isso a seguir. E aí a gente tem os três estados físicos: o estado sólido, as moléculas estão bem unidas, não existe espaço entre elas, é por isso que você não consegue atravessar uma parede, por isso que você não consegue atravessar o gelo, porque não existe espaço entre as moléculas. E aí qual é a condição? Ela tem volume, e forma fixa, não varia. Já no estado líquido, as moléculas estão mais ou menos afastadas. É o caso de uma água líquida, é o caso da água da piscina, que você pula dentro d'água e consegue nadar por baixo da água sem problema nenhum. Sente sim um obstáculo, mas você consegue se deslocar. As moléculas estão totalmente afastadas. Já no estado gasoso, as moléculas estão totalmente afastadas, a movimentação entre elas é absurda, elas são independentes, elas não estão unidas, e quase você não tem obstáculo, quase você não tem o atrito que impede de você se deslocar entre as moléculas. De novo, o caso da água. A gente tem vapor d'água no nosso meio ambiente. E aí a gente coloca para você os três estados físicos aí. O estado sólido, caracterizado como um cubo de gelo, as moléculas bem unidas, bem coesas. O estado líquido, as moléculas mais ou menos afastadas, a gente colocou uma jarra com suco. E o estado gasoso, as moléculas totalmente afastadas, é o que acontece com uma bexiga cheia de ar, que é bem maleável, você pode moldá-la tranquilamente. E aí a gente coloca as características para você dos estados físicos. O sólido, forma e volume constantes, não existe liberdade entre as moléculas, estão bem unidas, bem coesas.
Estado líquido. A forma é variável, o líquido vai adquirir a forma daquele recipiente onde ele se encontra, se é quadrado, se é cúbico, se é retangular, se é redondo. O volume é constante, tá? Existe uma pequena liberdade de movimento. No caso do estado gasoso, a forma é totalmente variável, o volume é variável e tem total liberdade de movimento entre as partículas. Aqui, novamente, para você, a gente colocou 3 imagens para você. Estado sólido, as moléculas coesas. Estado líquido, meio afastado. Estado gasoso, totalmente afastado. Verifique que no quadrante direito inferior, você tem o estado sólido, líquido e gasoso. A interação molecular diminui do estado sólido para o estado gasoso. Tá? A temperatura aumenta, a agitação da molécula aumenta ao passar do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. Quando você aumenta a temperatura, as moléculas tendem a se afastarem, tende a aumentar a agitação molecular. Aqui, só para mostrar para você que a mudança de estado físico é uma transformação física. Passar do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, a gente vai trabalhar isso, que é fusão, vaporização, solidificação e liquefação. Tá? Aqui, novamente, colocando para você já os desenhos, um sólido cubo de gelo, vê as moléculas unidas, sofrendo fusão, o gelo derretendo, formando um líquido, as moléculas estão meio afastadas, e a vaporização, as moléculas totalmente afastadas, total liberdade entre elas. Tá? Esse aqui é só para mostrar para você que na passagem dos estados físicos de sólido para líquido, líquido para gasoso, você tem um aquecimento. Então veja só, do sólido para o líquido você tem a fusão, aqueceu o gelo, ele derreteu. Pegou essa água líquida, aqueceu, virou vapor. Mas você pode voltar. Se você vai do sólido para o gasoso aquecendo, você vem do gasoso para o sólido resfriando. Então, você pega o gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, a sua solidificação aí. A gente vai colocar alguns exemplos para você. Aí, a transformação física, como a gente falou, a mudança de estado físico, a gente colocou para você o ciclo da água, tá? Em que você tem a evaporação, a precipitação, a transpiração, a condensação, por aí vai. Então, a mudança de estado físico, fusão, vaporização, os dois causados por aquecimento. A fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido devido ao aquecimento, devido ao aumento de temperatura. A molécula, as partículas da molécula começam a se afastar, começa a ter uma alteração molecular. A vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí a gente tem que lembrar que essa vaporização ela pode ser lenta, rápida ou instantânea. A vaporização lenta é a passagem do estado líquido para o estado gasoso bem lentamente. Você lembra de uma roupa secando no varal, tá? O rio secando, um copo d'água que você deixa de um dia para o outro. A água vai evaporar, isso é lentamente. Ebulição. A ebulição ela já é rápida, já tem um tumulto das moléculas passando do estado líquido para o estado gasoso. E a liquefação é a vaporização mais rápida de todas, ela é instantânea. O que significa isso? Imediatamente ela passa para o estado gasoso, saindo do líquido para o gasoso. O que seria? Quando a gente está fritando o ovo e tem aquela frigideira bem quente, se você pegar o fundo da frigideira ainda quente, colocar embaixo da torneira e deixar cair só uma gota, você vê aquele tss. Esse tss é a liquefação, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso instantaneamente. E aí a gente coloca aqui para você, essa transformação física, alguns exemplos. Por exemplo, a fusão, o gelo derretendo, tá? A produção de aço, que você pega os metais e funde esses metais no aquecimento, numa siderúrgica. Tá? A vaporização, a gente colocou os 3 tipos de vaporização. A evaporação, que é lenta, tá? A ebulição, que é o tumulto, ela é rápida, e a liquefação. Dê uma olhadinha na evaporação, uma roupa secando no varal.
Ali a gente colocou embaixo a evaporação da acetona, que é um exemplo clássico que a gente fala, que as mulheres reclamam muito quando deixa o vidro de acetona aberto. E esse vidro de acetona aberto, logo, logo ele vai estar sequinho, que a acetona ela vai evaporar. A líquida, a ebulição, que vai ser rápida. O líquido passando para o estado gasoso rapidamente. Aí você tem um tumulto, a água fervendo, o geice, aquelas fontes jorrantes de água quente. A calefação, a mudança para o estado líquido, instantaneamente, uma gota d'água e uma chapa quente. Né? Quando a gente vê aquela nuvem que precipita a chuva bem rápido sobre o asfalto quente, e você vê levantar o vapor, também é um exemplo de calefação. Tá? Aqui, continuando, mudança de estado físico, a gente tem outros, que não vai ser mais o aquecimento, mas sim resfriar, né? Diminuir a temperatura, a solidificação, a condensação, e aqui a sublimação, que pode ser tanto por aquecimento como resfriamento. Solidificação, passar do estado líquido para o estado sólido, produção de gelo. Condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí você tem vidro embaçado, você tem a chuva, como esses exemplos aqui que a gente colocou para você de mudança de estado físico. Resfriamento, a diminuição da temperatura, ocasionando a solidificação dos lagos, a formação de neve, isso é solidificar. Lembre, solidificar, formar sólido, não pense que é aquela pedra imensa. A neve vai formar grumos, e aí sim vai formar aquela bola de neve logo no início. Mas forma grumos, tá? Bem calmo, bem tranquilo. A condensação, veja no quadrante final, você tem ali a condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. E na condensação a gente colocou aí para você a chuva, o vidro embaçado, uma lata suada, um copo suado, em que você coloca um líquido gelado, e aí você vê suar em volta do copo. O orvalho que aparece nas plantas, no nosso dia a dia, também é um exemplo de condensação. E aí sublimação, o gelo seco, caracterizado pela naftalina, tá? Que sublima. Aí você tem o gelo seco, no caso aí de uma festa, de um casamento, em que você tem a névoa, tá? Ou aqueles drinks que você tem nas festas de 15 anos, que coloca uma pedrinha de gelo seco e forma aquela fumaça. Tá? E aí, continuando, a mudança de estado físico, só para fixar as mudanças de sólido para líquido, de líquido para gasoso e a volta delas. Tá? Aqui o aquecimento e o resfriamento, aumento e a diminuição da temperatura, passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e voltando. Tá? Mudança de estado físico também. Olha esse último quadrante aí, que a gente colocou para você. Essas mudanças, fusão, em que passa do sólido para o líquido, as moléculas estão unidas no sólido, estão meio afastadas no líquido, do líquido para o gasoso, ocorre o afastamento total. E aí é como a gente falou de transformação física, a gente também fala de transformação química. E aí na transformação química, a gente chama de fenômeno químico. E aí o fenômeno químico a gente precisa identificar como é que eu vejo que aconteceu um fenômeno químico. O que diz para mim, o que caracteriza para mim que aconteceu um fenômeno químico. Mudança de cor. A mudança de cor indica para mim que pode ter acontecido um fenômeno químico. A queima de papel, cândida ou água de lavadeira, que a gente chama de quiboa, e um tecido colorido, queima de fogo de artifício, liberação de gás, efervescência. Isso caracteriza tranquilo uma reação química, tá? O antiácido estomacal, bicarbonato de sódio, formação de sólido. Aí esse sólido chama de precipitado. A gente vai ver isso lá na frente, tá? A gente colocou cal de pedreiro dissolvido em água. Tá? Aparecimento de chama ou luminosidade. Produção de luz, produção de chama. Isso caracteriza uma reação química. E aí a gente colocou para você, ó, olha o sólido se formando, aquela névoa ali. Aí isso aí é um precipitado. Mudança de cor, isso aí é uma reação de neutralização.
Liberação de gás, efervescência. Liberou o gás quando você joga um comprimido de Sonrisal num copo com água, isso aí é uma reação química. E, logicamente, um fósforo pegando fogo, produção de chama, produção de luminosidade, produção de gás. Tá? Aqui a gente colocou alguma classificação de reação química para você, caracterizando essas reações, podendo ser rápidas ou lentas. Aqui a gente começou como reações rápidas. O airbag é uma reação química e tem que ser rápido, porque tem que salvar o cara. Então, quando há o choque, libera uma faísca que faz com que esse gás infle esse travesseiro e aí salva a pessoa. As explosões, de uma maneira geral, o lançamento de uma nave espacial que usa como combustível gás e hidrogênio, as queimadas nas florestas são reações químicas rápidas. O vagalume, que é a produção de luz, é uma reação química rápida, uma explosão. Reação de neutralização, quando você está com uma azia, quando você está com mal-estar e você toma um antiácido, imediatamente você produz gás, você arrota. É uma reação química rápida. Fogo de artifício, nem se fala, os fogos de artifício, né? Reação química rápida. Reação química lenta. A gente colocou para você as fermentações. As alcoólicas, usando leveduras, produção de vinho, de pães, produção de cerveja. A acética, usando uma bactériazinha para produzir vinagre. A fermentação lática, também usando bactérias para produzir iogurte, queijo, manteiga. A butírica, a produção da manteiga, o ranço da manteiga que vai ser produzido. Então, são reações químicas lentas aí. Tá? Outras lentas aí no nosso dia a dia. A oxidação, produção de ferrugem. A gente colocou um vagão de trem enferrujado, um navio enferrujando, abandonado. Os pregos, né, de uma construção que enferruja. A decomposição é material orgânico. E aí você tem aquela decomposição de uma fruta, de pão, quando começa a aparecer aquele famoso bolor, aquele fungo, né? Os legumes, quando começa a estragar, que você pode usar como adubo para as plantas. Transformação química, a gente lembra os ciclos biogeoquímicos. Nós não vamos falar hoje desses ciclos biogeoquímicos, só vamos dar uma ideia deles que sejam uma reação química. Por que eles ocorrem? Eles ocorrem na natureza para que ocorra uma reciclagem dos elementos com o meio, porque os elementos interagem com o meio e com os seres vivos. E aí perpassam por toda a parte do nosso ambiente, como atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. E aí a gente tem o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, do carbono, do nitrogênio. Veja aí, só que aí a gente chama uma atenção para você. O ciclo da água é um fenômeno físico. É mudança de estado físico, é uma transformação, mas é um fenômeno físico. Tá? E aí a gente vê a chuva, a água condensando e depois precipitando, a água evaporando dos rios, os animais também liberando água na sua respiração, na urina, né? Transformação química, aqui sim o ciclo do oxigênio. Lembre que o oxigênio atmosférico, ele vem das plantas, ele vem das algas através da fotossíntese. Lembre que esse oxigênio está presente no oxigênio atmosférico, está presente no gás carbônico também. E esse gás carbônico vem da respiração, tanto de animal como vegetal, e da combustão. Aqui, novamente, a gente colocou o ciclo do carbono para você. Tá? Esse carbono está presente no dióxido de carbono, que vem da respiração animal, da decomposição de material orgânico, da queima de combustíveis fósseis. Lembre que quando você queima uma madeira, quando você queima gasolina, quando você queima álcool, você produz gás carbônico, você produz esse carbono que está presente. Lembre quando você queima uma vela, produz a fuligem, que é aquele carboninho, aquela parte escura. Aqui, novamente, ciclo do carbono, né, perpassando por todo o ambiente, atmosfera, né, hidrosfera, ali por dentro do organismo, que tem material orgânico, que tem carbono. Aqui, novamente, ciclo do carbono, só para a gente expressar um pouquinho melhor,
passando pela fotossíntese, em que a planta absorve o gás carbônico e libera oxigênio e açúcar, que tem carbono. Tá? Olha aí. E aí o ciclo do carbono, ele se relaciona com o oxigênio. Aí você vê uma queima de uma vela, que só queima se tiver oxigênio, e o resultado é gás carbônico. A fotossíntese, que absorve gás carbônico e libera oxigênio. A respiração animal, ali da vaquinha, que ela puxa o oxigênio e libera gás carbônico. E a queima de combustível, que precisa de oxigênio para queimar e libera o gás carbônico aí. Então, eles se interrelacionam. Aí, novamente, a relação entre gás carbônico e oxigênio, né? Por isso que os ciclos se relacionam. Ciclo do nitrogênio, nitrogênio super importante aí, está presente 70% na atmosfera, mas também está presente no solo, na forma de nitrato, na forma em que as plantas vão absorver esse nitrogênio, a decomposição de material orgânico, produção de amônia, olha aí, a decomposição de material orgânico, ele presente na atmosfera, ele presente no solo, na forma de nitratos, tá? Ciclo do enxofre, aí esse causa uma poluição absurda, quando ele é liberado pelas fábricas, e aí vai produzir a nossa famosa chuva ácida, mas também é liberado pelas emissões vulcânicas, a grande quantidade de enxofre, produzindo dióxido de enxofre. Aqui, novamente, isso aí é o que a gente vai falar mais lá na frente sobre poluição ambiental, quando as indústrias liberam esse enxofre para produzir a chuva ácida, na atmosfera, que causa tanto prejuízo para a gente. Ciclo do fósforo, e aí as plantas novamente que tem fosfato do solo, e aí vai também para o corpo do organismo, no caso da gente, dos animais. Então o fosfato também perpassa por todos os ambientes, a atmosfera, hidrosfera, a litosfera. E aí outra transformação química, a fotossíntese, que a gente já falou para vocês sobre a fotossíntese, que é uma reação química. Você tem a seiva bruta, através da luz solar, produzindo a seiva elaborada, que é açúcar, oxigênio liberado para o ambiente, o açúcar fica ali na planta e pode ser armazenado numa batata, numa fruta, tá? Aqui novamente, e aí a gente coloca de um lado a fotossíntese, que precisa de luz solar para que ocorra. Você tem o gás carbônico liberando oxigênio, E do outro lado a respiração, em que a planta faz respiração quando não tem energia luminosa, quando não tem a luz solar, em que ela vai puxar o oxigênio e liberar o gás carbônico, assim como a gente faz. É por isso que se diz, não deixe uma planta em seu quarto, em sua casa à noite, porque ela vai lhe prejudicar. Aqui, novamente, a diferença de fotossíntese para respiração celular. A fotossíntese, você libera gás carbônico, você libera glicose. E na respiração celular, não. Você queima essa glicose na presença de oxigênio e libera energia. Então, olha aí, elas se relacionando, a fotossíntese e a respiração celular. Veja aí o carbono presente no gás carbônico, na fotossíntese, reagindo com água, na presença de luz, produzindo glicose, que é C6H12O6, e tem também carbono, Aqui nós temos uma transformação química que a gente já falou para você, quando a pessoa faz atividade física, em que essa aqui é absurda. Você tem a atividade física em que a pessoa vai queimar esse excesso de açúcar que está no corpo dela. Esse açúcar que ela absorveu através da alimentação. Quando ela come uma fruta, quando ela come uma batata frita, quando ela come uma pizza, Então este açúcar armazenado, se ela não queimar, ele vai ser distribuído no corpo dela e você vai ter o aumento de peso, aumento de pressão arterial, e aí o cara vai fazer uma atividade física. Ao fazer a atividade física, o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar esta glicose e vai queimá-la na presença de oxigênio.
A atividade física é isso, a respiração celular é uma reação química, uma transformação química, porque você vai pegar a glicose, reagir com o oxigênio e queimá-la. Quando você queima, você vai produzir gás carbônico e água. Aí você diz assim, poxa, e aonde eu vejo essa água que está sendo produzida? Pelo suor. Você vê que na atividade física você sua, então você está produzindo água. O gás carbônico, a baforada que você faz. Se você olhar as pessoas à noite que fazem atividade física, você vê aquela névoa saindo, parece que está pegando fogo. Aquele é o gás carbônico, aquilo é água que está sendo liberado. O gás carbônico está sendo liberado pela sua respiração. E a produção de energia, ATP, que está sendo liberada aí quando você queima a glicose. Tá? Então isso também é uma reação química, uma transformação química, fotossíntese e respiração. Aqui a gente tem uma transformação química, no caso das usinas nucleares, quando a gente falou de conversão de energia, transformar uma energia em outra. Então o que nós temos aí? Nós temos um reator nuclear, que dentro desse reator nuclear vai acontecer uma reação química, uma reação nuclear, e esta reação vai produzir calor. Esse calor vai aquecer a água. Aí veja só como é a coisa. Aconteceu uma reação química, né? O reator nuclear teve uma reação química e ele aqueceu. Ao ser aquecido, ele vai passar essa energia térmica para a água será aquecida e passará do estado líquido para o estado gasoso. Quando ela passar para o estado gasoso, esse vapor vai fazer girar uma turbina. E ao girar essa turbina, vai produzir eletricidade. Então aqui a gente tem tanto uma transformação química como uma transformação física. Mas o que eu quero colocar para vocês que nas usinas nucleares, você tem a transformação química, que é a reação química que acontece no reator nuclear, e uma transformação física, que é esse calor do reator nuclear aquecendo a água e passando-a para o estado gasoso, fazendo girar a turbina e produzir eletricidade. Aí veja, essa turbina girando, ela tem energia cinética. E essa energia cinética vai ser transformada em energia elétrica. E aí pronto. Vai ser transformada em energia elétrica, vai para uma subestação e depois será distribuído para as casas, para as indústrias, para o que for preciso. Então aqui você tem uma transformação química das usinas nucleares, mas saiba que aqui dentro também você tem transformação física, que é o aquecimento da água transformando de líquido para vapor. Tá? Então, gente, é isso aqui que a gente tinha que falar para vocês de transformação da matéria, de transformação física, de transformação química. Espero ter ajudado. Não esqueça, a transformação física, você não altera a composição da matéria, mas você altera o seu estado físico. E a transformação química, você altera a composição da matéria. Tudo bem? Um abraço, deixo um abraço para vocês, meus alunos da EJA, meus alunos do Ensino Fundamental Regular. Um abraço para a minha galerinha lá da Baía do Sol e Sucuri Juquara. Tá? Até mais, gente. Obrigado mais uma vez.